Olá, estudantes! Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, na nossa recomposição da aprendizagem, vamos ter aula de língua portuguesa para a turma do terceiro ano. Você faz parte dessa turma? Então fica ligadinho que o assunto da aula de hoje é bastante interessante e eu gosto muito do que a gente vai aprender hoje, que é o gênero textual tirinhas. Você gosta de ler tirinhas, revista em quadrinhos? Você tem algum personagem ou alguma turma que você mais gosta? Na nossa aula vamos conhecer alguns desses exemplos e vamos também entender um pouco dos elementos que aparecem nas tirinhas. Quando a gente pega uma revista em quadrinho, o que é que a gente costuma ver? O que é que aparece com mais constância? Vamos lá? Mas antes disso, na nossa última aula eu deixei um desafio para vocês, que foi reescrever corretamente colocando os espaços nas palavras. Na última aula a gente viu que as palavras elas não podem ficar dessa forma que está aí nesse quadro, né? Todas juntas. Elas precisam ficar separadas para que a gente possa ler e entender melhor. Porque quando a gente vai falar, a gente não fala tudo junto, a gente fala pausadamente, para a gente poder entender o que é que o outro está querendo transmitir. E na parte aqui do quadrado, ó, olha só como é que estava. A barata diz que tem 7 saias de filó, é mentira da barata, ela tem uma só. Tudo junto. Não dá nem para entender, parece que colocou na velocidade mais rápida da fala, né? E quando separou, olha como ficou. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata. Ela tem uma só. E aí a gente já consegue entender, a gente já consegue lembrar se já ouviu essa canção alguma outra vez. Porque tudo foi feito com mais calma, com mais pausa. Quando precisamos escrever palavras, a gente tem que ter esses espaços. A gente precisa dar esse tempo. Certo? Então, espero que você tenha cumprido esse desafio, que tenha sido fácil também identificar aí onde cada letra ia começar e onde cada palavra ia terminar. Agora vamos para a nossa aula de hoje. Vamos aprender um pouco sobre as tirinhas. É um tipo de gênero textual que surgiu nos Estados Unidos devido à falta de espaço nos jornais para a publicação de passatempos. Se você já viu um jornal alguma vez, ele tem as várias partes, né, de notícia, de propaganda, de anúncios de emprego. E nessas partes também tem a de passatempo, que geralmente vem algumas cruzadinhas, algumas piadas também. E vem as tirinhas. Só que no jornal não era possível colocar uma revista em quadrinho toda, uma história completa, porque ia ficar muito grande. Então eles resolveram criar essas tiras com histórias curtas para que as pessoas pudessem ler e entender o que é que estava passando por ali. Por exemplo, essa tirinha que eu trouxe aqui para vocês, da turma da Mônica. A Mônica fala assim, né? O que você está fazendo? E a Milena diz, plantando árvores, Mônica. A professora falou que árvores são importantes porque nos dão oxigênio, sombra, e aí aparece a Magali. E dão frutos, né? Tem laranjeira, macieira, bananeira, goiabeira. Ai, só você, Magali, a Milena falou. Então foi uma história curta que a gente pôde rir um pouco, se divertir um pouco e também refletir, né? Sobre a importância de plantar árvores e rir um pouquinho com a Magali, que está sempre ali interessada em comer mais e mais. E pode-se dizer que são como as histórias em quadrinhos, porém bem mais curtas. As tirinhas podem estar contidas em jornais, revistas e em sites de internet.
Olha esse outro exemplo que eu trouxe para vocês. Não é mais uma tirinha curtinha com só 3 quadros. É como se fosse uma página, mas ainda assim é uma história curtinha. Se você tem gibi na sua casa, ele é um gibi que contém várias histórias longas, que se fosse colocar em uma revista ou numa prova, que geralmente na sala de aula a gente, quando vai fazer prova, também tem as histórias em quadrinhos. Se fosse uma história longa, ia ficar mais complicado de concluir essa leitura. Por isso que criaram essas histórias bem mais curtas, tá? E quais são as características? Se eu for fazer a leitura de um gibi, se eu for ouvir uma história de gibi, o que é que eu vou encontrar? Primeiro são os tipos de balões, né? Balões de fala, balões de pensamento. Quando o personagem está gritando, o desenho do balão ele muda. Quando o personagem está dormindo, também aparecem alguns símbolos específicos. Numa história em quadrinho a gente não consegue ouvir o que o personagem está fazendo, né? Porque é uma história que se lê. Então, quando ele está correndo ou comendo, também aparecem alguns símbolos que a gente chama de onomatopeias. Palavra gigante, né? Mas são essas palavras aí que representam sons. Quando um objeto cai, quando um telefone toca, por exemplo, você está aí ouvindo, está lendo um gibi e o telefone tocou. Então lá vai aparecer, trim, que é aquele som, as letras que representam o som, para que a gente possa entender que naquela parte da história surgiu aquele som. Temos também elementos básicos de uma narrativa, como personagens, enredo, lugar, o tempo e o desfecho também, né? Porque a história vai ter que ter o começo, meio e fim. E a sequência de imagens que vão montar uma cena, certo? Então, vamos ter aí todas essas características. Os tipos de balões são vários. Diversos tipos de balões, diversas onomatopeias também. Tudo isso para que a gente possa imaginar mais o que está acontecendo naquela história. Porque quando a gente lê um livro, quando a gente escuta alguém contando uma história, a nossa imaginação vai ali criando cenas para que a gente possa imaginar como se estivesse ali participando dessa história também. Por isso que as pessoas sempre falam que ler é viajar sem sair do lugar. Então vamos continuar aqui. Olha aí alguns exemplos de balões. O balão de fala, que é um balão mais simples. O de pensamento, como se fosse algumas nuvens. O de grito, com todas essas pontas, significando ali que o personagem está falando alto. O balão de cochicho vem todo traçado já para representar que estão falando bem baixinho. O balão de amor, representado por um coração. E o balão da ideia é uma lâmpada. Então, sempre que você estiver vendo uma história que alguém aparecer com uma lâmpada na cabeça, quer dizer que aquele personagem teve uma ideia. Vamos ver agora esse exemplo de tirinha, que diz assim. A mãe falou, né? Você não arruma os brinquedos, não arruma a cama, não arruma o armário, não arruma nada. E o filho respondeu, arrumo sim. E aí a mãe fala, arruma o quê? Aí ele falou, desculpas. Olha só para essa criança. Deixa toda a bagunça e geralmente, provavelmente, quando a mãe dele vai reclamar com ele, ele sempre dá uma desculpa para não organizar a bagunça que ele faz. Então vamos fazer algumas análises, né? Quantos quadrinhos tem a tirinha? Quantos quadros você observa? Quantos pedacinhos? 3 quadrinhos, né? Bastante fácil de identificar essa parte. São 3 quadrinhos. E quem são esses personagens que aparecem? A mãe e o filho. A mãe e o filho estão aí conversando. A gente não vê que é a mãe, mas a gente consegue saber por quê. Tá usando um salto, tá usando um vestido.
E qual é o assunto tratado na tirinha? Eles estão falando sobre o quê? A mãe está reclamando, justamente. E o filho, ó, dizendo que só arruma desculpas. E a mãe está brava porque ele não arruma cama, ele não arruma brinquedo, ele não arruma nada. Então, ó, você que está em casa, quando estiver brincando, trate de deixar tudo bem arrumado, tá? Ajudar na organização da casa. Tem criança que quando chega da escola, é sapato para um lado, é bolsa para o outro, ó, e fica lá aquela bagunça. Então a gente tem que realmente cuidar bem dos nossos materiais, cuidar bem dos nossos brinquedos, né? Agora vamos para uma interpretação. Temos aqui essa tirinha de Maurício de Souza, que é o criador da Turma da Mônica, e temos o Chico Bento com a professora. Então vamos para o diálogo. O Chico fala assim, ó: professora, lembrando que o Chico ele é um personagem da zona rural, então ele vai falar bem arrastado. Ele diz assim: professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? E a professora disse: claro que não, Chico. Aí ele falou: ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Olha só. Além do Chico Bento, quem é o outro personagem que aparece no texto? Chico Bento está conversando com quem nessa tirinha? Com a supervisora, professora, diretora ou colega de classe? Com a professora. Então, se você estiver fazendo alguma avaliação ou alguma atividade de um livro que apareça uma pergunta como essa, você vai sempre marcar um X na resposta que você acha que está correta, tá bom? Nesse caso aqui, ó, a gente marcou um X na palavra professora, que é com quem Chico Bento está conversando. Então vamos analisar mais. No primeiro quadrinho, qual é o sentimento de Chico Bento? Então o Chico Bento tá segurando as mãos, como se fosse suando, como se fosse tremendo. Ele está com sentimento de felicidade, medo, surpresa ou tristeza? Uma pessoa que aparece assim tremendo, segurando as mãos, suando frio, está com medo, né? Ele não fez a lição de casa, estava com medo que a professora castigasse ele. Mais uma perguntinha. Onde acontece a cena que Chico Bento está? Ele estava conversando com a professora sobre lição de casa. Então essa cena se passa em casa, na sala de aula ou na rua? Qual é o local que as pessoas vão, encontram uma professora, um quadro, atividades? É a sala de aula. Ó. Se você falou sala de aula, a resposta foi muito certa. Olha como é fácil a gente interpretar uma tirinha. É só a gente analisar bem o que é que essa tirinha está querendo passar para a gente, quais são as informações, quem é que está aparecendo, que a gente consegue resolver qualquer questão que aparecer sobre isso, tá? Mais uma pergunta. O assunto principal do texto é? Qual é o assunto principal? É a amizade com a professora? O cumprimento com o dever de casa? A esperteza de Chico Bento ou a educação de Chico Bento? E aí? Qual é o assunto principal dessa história que a gente leu? Uma história bem curtinha, né? Com só 2 quadrinhos. Ele está demonstrando ter uma amizade com a professora nessa história? Não, né? Não está demonstrando. Essa história fala sobre o cumprimento com o dever de casa? Sim, fala. Fala sobre a esperteza de Chico Bento. Será que ele foi esperto? Fala sobre a educação que o Chico Bento teve. E aí, temos 4 opções. Qual você acha que é a opção mais adequada? A esperteza de Chico Bento, né? Porque ele foi bastante esperto quando ele chegou lá para a professora e perguntou: professora, você não vai me castigar por uma coisa que eu não fiz, né? Que ele não tinha feito, era a lição de casa. Certo? Agora vamos para um questionário
sobre tirinhas. Eu trouxe aqui para vocês várias tirinhas diferentes e vai ter algumas opções para você escolher sobre cada uma delas, tá? Apenas uma resposta vai estar correta. A primeira pergunta temos aqui, ó. Cascão com o pai dele conversando. E o Cascão fala assim: pai, conta uma história para eu dormir? Tá bem, meu filho. Que história você quer ouvir? Aquela que eu gosto mais. E aí o pai falou: já sei. Era uma vez 3 porquinhos. Cascão, ele pediu para o seu pai contar a história dos 3 porquinhos, por quê? Lembrando que o Cascão é um personagem que não gosta de tomar banho, ele odeia água. Então, por que será que ele pediu essa história dos 3 porquinhos? Opção A, porque ele gosta de animais. B, porque ele cuida de porcos. C, porque ele gosta de tomar banho. Ou D, porque ele é sujo e não gosta de tomar banho. A, B, C ou D? Letra D é a resposta certa. O Cascão, ele não gosta de tomar banho, ele está sempre sujo. Por isso que ele gosta da história dos porquinhos, né? Porque os porquinhos também gostam de brincar na lama. Mais uma história. Temos aqui, ó, o Cascão conversando com uma menina. E ela fala assim: um dia você poderia resistir e tomar banho. Daí eu vou aceitar namorar com você. Aí ele falou: daí eu não vou querer. Você vai estar muito velha. Então o Cascão aparecendo aqui novamente, hein? E a menina falando que ele poderia tomar banho um dia, que ela ia querer namorar com ele. E ele falou, ó, que não ia querer porque ela vai estar muito velha. Mas o que é que ele quis dizer com isso, de que ela vai estar muito velha? A, vai tomar banho para namorar velha. B, não vai namorar porque ele vai estar velho. C, quando ele resolver tomar banho, a menina vai estar velha. Ou D, ele não vai namorar com a velha. O que é que você pensa? A, B, C ou D? Letra C, né? Quando o Cascão um dia resolver tomar banho, já vai ter se passado tanto tempo que a menina já vai estar velha e ele não vai querer namorar com ela. Olha, esse Cascão é uma situação, hein? Agora vamos ver a Cebolinha e Magali. E Cebolinha falou: você está brincando de balanço com o Cascão? E aí ela falou: como você descobriu? E aí nessa figura, na roupa da Magali, tem alguma coisa aí que vai mostrar que realmente ela estava brincando com o Cascão. Opção A, ela contou para ele. B, ele viu as marcas das mãos sujas do Cascão. C, Cebolinha estava vendo escondido. Ou D, Cascão correu e contou para o Cebolinha. Qual das opções vai ser a mais correta? Nesses quadrinhos a gente só tem 2, né? Não mostra a Cebolinha escondido, também não mostra o Cascão contando para ele alguma coisa. Então a resposta certa é a letra B. O Cebolinha viu as marcas, ó, da mão do Cascão quando empurrou a Magali no balanço. Porque como o Cascão não toma banho, as mãos deles estão sempre bem sujas. Mais uma tirinha, quase que não saía, minha gente. Mais uma tirinha. Temos o Cebolinha e a Magali novamente. E o Cebolinha falou: Magali, adivinha o que eu tenho aqui? É doce ou salgado? E de repente, nhaque! É uma borboletinha. E a Magali ficou meio pensativa porque ela deu uma abocanhada na mão do Cebolinha. Por que será que ela fez isso? Letra A, Magali só pensa em comida. B, ela adora comer borboleta. C, ela achou que a mão do Cebolinha era doce. Ou D, Cebolinha deu um soco na Magali. Letra A, ela só pensa em comida. Quando ela viu o Cascão chegando com a mão fechada, ó, ela pensou logo que era um lanche. Mais um aqui, Cebolinha e Mônica. Mônica correndo atrás do Cebolinha com o Cascão. E ele diz: espera aí, Mônica, vamos resolver nossas diferenças. Porque ele não fala a letra R, tá?
de um jeito inteligente. Aí tudo bem, como? Que tal um tabuleiro de xadrez? E a Mônica pegou o tabuleiro e correu atrás do Cebolinha. No quarto quadrinho, o Cebolinha, o que é que ele queria dizer com isso de jogo? De usar um jogo de xadrez? Que ele queria, letra A, que ele quer um jogo de xadrez. B, que ele queria brincar com um jogo de xadrez. C, que ele queria dar um jogo de xadrez para a Mônica. Ou D, ele correu com medo da surra da Mônica com o xadrez. O que é que aconteceu no quarto quadrinho? Ele queria o jogo, queria brincar, queria dar o jogo para ela, ou ele correu com medo dela? Correu com medo dela, ó. Tá a Mônica com o jogo na mão e o Cebolinha correndo com muito medo dela. Vamos para o nosso desafio? Você vai criar uma tirinha sobre algo que você gosta muito. Pense aí, uma coisa que você gosta, um assunto importante. Faça o seu desenho, represente em forma de tirinha, né? Pode ser 3 ou 4 quadradinhos. E na próxima aula eu vou perguntar para você se você fez esse desafio, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!